Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Poderosamente TDAH. Meu nome é Giovanni Goulart, eu sou o criador deste canal e aqui neste canal a gente fala sobre TDAH, autismo e superdotação, tá? Então, se você não me conhece, meu nome é Giovanni, tá? Eu sou autista nível 1 de suporte, eu tenho também TDAH e sou superdotado. E aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre os desafios da tripla excepcionalidade no ambiente acadêmico, ou seja, na faculdade, tá? Eu tô aqui andando, gravando, porque eu já comecei a gravar esse vídeo aqui várias vezes, né, e tive algumas dificuldades aqui de gravar aqui, né, passou helicóptero aqui enchendo meu saco, atrapalhando, né, então vou gravar desse jeito mesmo, não vai ter edição, porque eu não tô com tempo, tá, eu faço fisioterapia aqui na UFMG, então tô com muita dificuldade de ter tempo para poder editar, então eu preciso transmitir a mensagem para vocês, a informação de qualidade, então espero que vocês possam gostar, tá? Outra coisa importante, se você não é inscrito, peço que você se inscreva no canal para a gente conseguir, né, finalmente atingir a monetização aqui no canal, crescer aqui também o nosso canal. E outra coisa, teve um colega nosso, um inscrito aqui, né, um querido, que mandou mensagem para mim, né, elogiando aqui nosso trabalho, né, gostando aqui do tema de tripla excepcionalidade. Então eu fico muito feliz que você mandou essa mensagem, inclusive ele mandou através do Pix. Muito obrigado mesmo por esse incentivo, eu fico com o coração aquecido de saber que eu pude contribuir, que eu pude trazer mais conteúdo de relevância para você. Então a gente vai falar, né, também atendendo um pedido desse nosso inscrito, né, a gente vai falar um pouco sobre a tripla excepcionalidade, tá? Então vamos lá. Primeiramente a gente tem que saber o conceito. O que é tripla excepcionalidade? Basicamente é quando uma pessoa ela tem mais de duas neurodivergências, né? No caso ela tem três. Vamos dar um exemplo simples aqui. Eu tenho autismo, TDAH e superdotação. Então eu sou uma pessoa triplamente excepcional. Eu tenho três coisas excepcionais acontecendo na minha psique. Eu tenho três neurodivergências. Vamos imaginar outro tipo aqui, né? Uma pessoa que tem autismo, TDAH e dislexia. Então ela tem também uma tripla excepcionalidade. A pessoa ela tem autismo, TDAH e Tourette. Tourette não. TCC não. TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. Então ela tem três neurodivergências acontecendo simultaneamente, tá? Então por que é importante a gente saber esse conceito? Porque é o seguinte, muitas pessoas têm no seu imaginário que a pessoa quando ela tem autismo, ela só tem só autismo. Muitas vezes acontece só de ter uma neurodivergência só, mas muitas vezes acontece de haver mais de uma. Então uma pessoa ela pode ter mais de uma neurodivergência e muitas vezes por isso ela não se encaixar no que você idealizou que tinha que ser o autismo. Por exemplo, né, às vezes as pessoas elas ignoram até mesmo as variações dentro do próprio autismo. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa imagina, quando se fala de autismo, uma pessoa que fica assim, balançando, né? Balançando, não te olha nos olhos, não fala. Esse é autismo nível 3 de suporte. E ainda dentro do nível 3 pode ter autistas que falam, né? Pode ter autistas que olham nos olhos, que gostam de toque, né? Então existe variação, mesmo dentro do próprio nível de suporte, né? Mas no meu caso particular eu tenho um nível 1 de suporte. Então o meu suporte ele é menor do que o suporte nível 3. Então eu tenho outras dificuldades. Eu às vezes tenho dificuldade de olhar nos olhos, mas eu consigo manter o olhar, né? Vai às vezes doer o meu olho, mas eu consigo manter o olhar. Eu sou uma pessoa falante, né? Eu gosto de falar, né? Então eu tenho mais facilidade de extroversão desde criança, né? Eu sou uma pessoa mais extrovertida, mas ao mesmo tempo eu tenho dificuldade de fazer amizades profundas. Eu não tenho um amigo assim que eu saia, que a gente vai andar junto, né? Eu não tenho essa coisa desse amigo em si, né? Minha amiga é minha esposa, nem minha mãe. Eu não tenho assim um amigo assim como geralmente as pessoas têm, que vai jogar bola junto e tal. Então eu tenho dificuldade de manter amizades. Então eu tenho minhas dificuldades de sociabilização, mas para quem me vê na rua, às vezes acha, né, que eu sou um cara super sociável e tal, que não tem dificuldade nenhuma. Então muitas vezes as pessoas elas começam a não saber, por não saber do conteúdo, elas começam a criar conceitos baseados em ignorância, né? Então é necessário analisar que há diversidade mesmo no autismo. E há diversidade também, né, quando há mais de uma neurodivergência. Então a pessoa que é autista e TDAH, ela tem um comportamento que não é igual exatamente a uma pessoa que tem só autismo.
ela vai ter dificuldades com atraso, vai ter dificuldade de impulsividade, ela vai tender à hiperatividade, né? Então ela vai se movimentar mais, geralmente, né, em média, se ela for do tipo combinado, hiperativo, né? Então você vai perceber que ela tem sintomas do TDAH e do autismo. E muitas vezes as pessoas que procuram psiquiatras, psicólogos e têm mais de uma condição de neurodivergência, elas muitas vezes não são entendidas pelos psiquiatras. Porque os psiquiatras falam assim, não, mas essa pessoa aqui, ela parece realmente ter autismo, mas ela parece ter TDAH, ué. Então fica meio que uma coisa misturada e muitos profissionais, por não se atualizar, acabam descartando, acabam não entendendo, né, o perfil da pessoa, e a pessoa sofre muito para encontrar um profissional que realmente saiba do que está fazendo, né? Então isso acontece bastante, é importante que você tenha isso em mente. Agora vamos falar então sobre os desafios no ambiente acadêmico. Eu tive que falar todas essas coisas para você ter, né, uma base para a gente poder conseguir compreender, né, no ambiente da faculdade. Então vamos lá. Meu caso aqui, ó. Eu sou superdotado, autismo e TDAH. Então quando você ouve assim, ó, superdotado, o que te vem na sua cabeça? Vem na sua cabeça o quê? Nossa, o cara é um Einstein. Meu Deus, ele é um Einstein, né? Então ele já construiu teorias físicas. Nossa, ele é um gênio da matemática. O que é isso? Na faculdade não tem ninguém que tira notas superiores a ele. Certamente ele tira as maiores notas, né? Quanto que vale aí a prova? 10? Então ele tirou 11, né? Porque ele é o cara superdotado, né? A inteligência superior, né? Então é isso que as pessoas pensam quando, né? Aí você vai ver minhas notas e compara com a da turma. Aí você vê que gente fechou a prova e eu não fechei, né? Você vai ver ali que teve um bocado de gente que tirou notas muito maiores do que eu, e eu tô lá na média e em alguns casos abaixo da média. Aí você fala assim, nossa, então ele não é superdotado, isso é uma fraude, eu fui enganado. Não, você só não sabe das coisas. Você só não tem entendimento do que é a tripla excepcionalidade. Se eu fosse só superdotado, poderia ser realmente que eu tirasse as maiores notas da turma, mas eu não sou só superdotado. Sou superdotado e tenho TDAH. Então o que acontece com o meu caso? Vou explicar na prática para vocês entenderem. Eu não estudo para a prova. Então quando o pessoal está todo mundo estudando para a prova, eu não estudo, né? Então vamos lá, né? Fisioterapia. Tem uma matéria aqui chamada Anatomia Humana. Vamos lá? Anatomia Humana. O que a gente estuda? É um conteúdo muito denso. Nós estudamos os ossos do corpo, acidentes ósseos, estudamos, né, os músculos do corpo, os tendões, os ligamentos, órgãos, né? Tem várias partes do corpo que a gente estuda, né? É um conteúdo extremamente denso, certo? Beleza. Aí você imagina um cara que não estuda para anatomia e tem que fazer uma prova complexíssima sem estudar. Esse é o Giovanni Goulart, né? Então, isso acontece. Ah, Giovanni, você não estuda por quê? Porque você é irresponsável? Não, porque eu tenho TDAH. E o TDAH me atrapalha a estudar, me atrapalha no foco, me atrapalha a organizar as tarefas, me atrapalha a me organizar o meu ambiente de estudo, me atrapalha a sentar na cadeira e estudar. Então tudo isso são sintomas do TDAH que me trazem prejuízo e que me atrapalham na superdotação. Então o que acontece muitas vezes? Eu vou estudar no dia da prova, faltando ali meia hora, uma hora para a prova. Todo mundo está lá esperando para entrar no laboratório para fazer a prova. Giovanni lá com o livro na mão, comendo o livro, nossa, entrando em hiperfoco, e aquele conteúdo entrando massivamente na minha cabeça, e eu conseguindo então fazer a prova e tirar a média e passar. Você está entendendo o que acontece? Muitas vezes o meu hiperfoco da superdotação, ele ativa poderosamente ali, eu consigo dar um jeito de conseguir, né, passar sem estudar, mas eu passo. E não tiro as maiores notas como alguém que teve tempo para estudar e tudo mais. Por exemplo, anatomia. Teve muitas pessoas na minha turma, infelizmente, que acabaram reprovando. Mas eu, sem estudar, passei. Tá vendo a diferença da superdotação? Né? Então você vê que eu estou utilizando ali uma cognição, né, uma potência cognitiva muito grande para conseguir sobreviver. Você está entendendo? Eu não estou sentadinho, bonitinho, né, estudando com tempo e tudo mais, absorvendo conteúdo como a maioria das pessoas geralmente conseguem, né? Então isso, eu estou trabalhando num ambiente de desvantagem por causa do TDAH. Então é óbvio que outras pessoas, elas que tiveram, né, concentração para conseguir estudar, elas vão tirar notas superiores às minhas. Então, muitas vezes, alguns pedagogos, né, alguns psicólogos, né, algumas outras pessoas não levam em conta essa questão em si,
que apesar da pessoa ser superdotada, ela pode tirar notas menores do que outras pessoas, exatamente por causa das suas neurodivergências. Vou dar um exemplo aqui também do autismo. Graças a Deus eu tenho pessoas aqui na faculdade que têm me ajudado, bastante, inclusive. O Eduardo também é uma dessas pessoas, fico muito grato também, me ajuda ali, né, me manda ali o que tem que ser feito ali muitas vezes, né? E às vezes sem pedir, nem peço, e ele já me chega para mim solícito e me ajuda. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de pedir ajuda, eu tenho dificuldade de chegar nas pessoas às vezes ali e falar, né? Eu tenho dificuldade de falar com os professores, às vezes eu não faço as matérias, eu não faço um trabalho específico e não consigo chegar pro professor e falar com ele: ô professor, me dá mais tempo aí. Às vezes eu consigo, mas muitas vezes não, por causa das dificuldades do autismo, de iniciar conversas, né, de manter conversas, enfim, dessas coisas. Embora eu seja um cara assim, né, que eu tenda a extroversão, eu tenho dificuldades específicas na comunicação ali, né, de pessoa para pessoa, né, que me atrapalham. Então muitas vezes vem alguém ali, uns colegas de turma, e me ajudam nessa questão aí, né? Mas veja bem como que as dificuldades elas se sobrepõem. Como uma dificuldade, ela começa a entrar em camada em cima da outra e se misturar com outra e gera um problema muito maior, né? Então, de pessoas com TDAH, autismo e superdotação, elas terão dificuldades muitas vezes de estudar, dificuldade de entregar as tarefas no prazo, né, dentro do ambiente acadêmico, elas terão dificuldades de fazer trabalhos em grupo, eu tenho essa dificuldade também, né? Então o povo muitas vezes simplesmente me põe no grupo ali, mas eu não procuro ninguém para, vamos me pôr no grupo aí, me encaixar assim. Né? Aqui na faculdade muitas vezes, se o pessoal não chegar para mim interagir comigo, muitas vezes eu vou ficar sozinho, vou procurar ficar sozinho. E não é uma questão assim, Giovanni tá ficando sozinho porque ele não consegue interagir. Muitas vezes eu quero ficar sozinho. As pessoas querem interagir comigo e eu não tô afim de interagir com ninguém. Eu quero ficar sozinho, quero ficar só solitário ali no meu canto fazendo as minhas coisinhas, né? Então eu tenho essas coisas, eu fico fugindo às vezes da interação social, né? Então se a pessoa chegou a conversar comigo, eu vou conversar, mas eu naturalmente eu vou tender a ir pro meu cantinho e fazer as coisas lá e ficar no meu canto, né? Então isso é uma questão que as pessoas precisam entender. A minha superdotação também, ela me ajuda em diversos outros pontos. Por exemplo, né? Uma pessoa que tá na faculdade, ela não tá só na faculdade. A vida dela não é só chegar lá e estar na faculdade. Faculdade envolve a vida adulta. E muitas vezes na vida adulta, envolve também a subsistência. A pessoa tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E se ela trabalha e estuda ao mesmo tempo, né, você imagina como é que é a vida da pessoa. Então, muitas vezes, pessoas com TDAH, autismo e superdotação, elas não vão conseguir trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, se ela trabalha muito ali, ela não vai conseguir ter foco para poder conseguir estudar. E muitas vezes ela acaba abandonando, né, tendo uma evasão escolar muito grande. Outra coisa também que pode acontecer, né, uma junção do TDAH com autismo e superdotação. Uma pessoa ela pode questionar muito o professor, né, pode ter uma posição muito questionadora, porque a pessoa com superdotação ela já tem uma tendência a questionar, a pensar de forma mais racional e não ser iludida facilmente, né? Então, quando ela vê alguma coisa que ela discorda, alguma coisa assim, né? Então, até em questões de faculdade, né, que tem esses grupos assim que são muito emotivos, né, muito tribais assim na faculdade, né? Então ele pode questionar. Aí já mistura com a impulsividade do TDAH, que muitas vezes age sem pensar, que acaba tendo essa impulsividade. E mistura também com o autismo, que às vezes não entende as regras sociais, né, ou não faz questão delas, né? Então pode ter uma dificuldade ali de compreensão ali das regras, dos ritos sociais. Então isso pode gerar um perfil questionador, um perfil ali que não se adequa facilmente às questões ali da faculdade, né? Então são N coisas que precisam ser analisadas, né, no somatório das neurodivergências. Então se você aí, professor, está escutando aqui e vendo esse vídeo, leve isso em conta. Muitas vezes você olha só o autismo. O fulano ele está concordando de girassol, então ele é autista, né? Então eu vou ajudar ele aqui só no autismo, mas ele tem às vezes outras dificuldades. Por exemplo, o que me atrapalha mais, o autismo ou o TDAH? Eu poderia dizer sem sombra de dúvidas, o TDAH me atrapalha muito mais, porque me atrapalha nas disfunções executivas de forma muito severa, com o meu foco, né? E particularmente, né, nas universidades a gente não tem tanto apoio para o TDAH, né?
Então isso é uma das coisas que acabam atrapalhando bastante. Então eu quis trazer aqui nesse vídeo alguns pontos específicos que são desafios, né, da tripla excepcionalidade no ambiente acadêmico, né? Questões de sociabilidade, questões de prazo, né, de organização e tudo mais. Então, quando uma pessoa é também superdotada, a pessoa pode pensar assim, então ele não precisa tanto de ajuda, né? Ele pode aprender mais rápido, ele vai precisar também de ajuda. Você está entendendo? Ele vai precisar de ajuda porque ele não tem só superdotação, né? Então são algumas coisas que eu gostaria que vocês pudessem ter esclarecidas na sua mente aí, tá bom? Então é isso, galera. Eu cheguei aqui a falar um pouco mais sobre isso. Eu poderia falar sobre outras neurodivergências, né? Sobre também a dislexia. Vamos trabalhar aqui também, para a gente caminhar para o final aqui. Uma pessoa que tem um perfil que ela é superdotada, mas ela tem dislexia. Você concorda comigo que, obviamente, como ela tem dislexia, ela vai ter dificuldade na leitura? Alguns dizem que as letras ficam sambando ali e tudo mais. Ela pode ser inteligente o que for, mas ela tem uma questão ali que atrapalha no processo de leitura. Então você não pode exigir, ela é inteligente, então ele vai conseguir superar esse problema. Não é assim que funciona. Muitas vezes a gente consegue, né, superar sim os problemas, consegue, né, tirar notas medianas, mas a custo de muito sofrimento. Então é necessário, para que o superdotado floresça no ambiente acadêmico também, que as suas neurodivergências sejam entendidas e que ele não seja resumido só a sua superdotação e não seja resumido só as suas neurodivergências como autismo e TDAH, porque ele não é só TDAH. Se, por exemplo, a matéria está muito entediante, o professor está falando numa linguagem muito monótona, né? O superdotado pode até tentar gerar métodos ali para conseguir aprender melhor, mas seria interessante também que o professor trabalhasse com modulação da sua voz, com técnicas pedagógicas para conseguir gerar a atenção desse indivíduo superdotado. E não é só na faculdade que eu falo isso, também no ambiente escolar básico também, né, que é necessário trabalhar essas formas diferentes de estudar. Eu muitas vezes, quando eu era mais novo, depois eu gravo um vídeo sobre isso, né, eu tive muitas dificuldades no ambiente escolar, muitas mesmo, né, e envolvia isso, motivação. Não tinha motivação nenhuma para estudar. No ensino médio a mesma coisa, não tinha motivação nenhuma para estudar. Foi depois que aconteceu uma mudança de chave na minha vida, uma virada, né, que eu saí do quase expulso lá no ensino médio para ir para o aluno de destaque. Olha a diferença. O pessoal assustou na época lá. Falou, nossa, o que é isso aqui? Giovanni tem esse potencial? Né? Porque ninguém acreditava que desse jeito. Porque da forma que eu procedia nas salas, com alto nível de rebeldia, não fazia nada, né, e tudo mais, não entregava matéria nenhuma, tomei 2 reprovações no ensino médio, né, então do nada explodi, comecei a fechar as provas, comecei a ter um resultado muito extraordinário, né, comecei a me interessar de forma muito profunda, né, na faculdade. Então o pessoal ficou assim, nossa, que diferença. Por quê? Mudança de motivação, mudança no perfil ali das motivações, né, das intenções, na forma de se ver o conteúdo, na forma de se ver a vida, tudo isso tem que ser trabalhado, né? Então é isso. Eu vou depois gravar um vídeo com mais dicas, né? Aqui eu falei basicamente mais, né, das problemáticas, né, dos desafios, mas depois eu vou gravar um vídeo também falando mais também sobre dicas e soluções de como que a gente pode trabalhar, né, com essas dificuldades de uma forma mais pontual, tá bom? Então é isso, gostaria que você pudesse dar o seu like aí, pudesse também se inscrever aqui no meu canal, né? Espero que você tenha gostado, né? Realmente eu tô com dificuldade às vezes ali às vezes até na hora de gravar mesmo, assim, eu dou umas bugadas, assim, entendeu? Na hora de comunicar o que eu tô pensando e tal. Então, é isso, né? Tô aqui gravando para você, espero que você goste, escreva nos comentários aí desafios que você tem na faculdade, que você gostaria também que eu falasse mais sobre outros assuntos. Escreva aí, galera, porque isso me motiva. E a motivação é o fogo que me consome para eu conseguir explodir e fazer todas as coisas, né? Então, a motivação me ajuda bastante. Quando eu vejo assim que tem gente querendo, que precisa assim, do que eu estou fazendo, que isso aqui está impactando muita gente, então isso me ajuda, me dá força para continuar, né? Então, faça aí, escreva aí nos comentários e peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Então, só finalizando também um desabafozinho. Eu não estudei para a prova agora de patologia. Eu vim aqui na faculdade, tenho uma prova, né? Tive uma prova aqui para poder fazer. Semana que vem tem mais 2 provas para fazer, 3 provas para fazer, né? Então, eu não estudei basicamente para prova nenhuma.
Aí você imagina a nota que eu vou tirar. Então isso me machuca, eu fico me sentindo mal. Eu fico me sentindo entristecido com isso, que eu não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo às vezes executar as atividades, né? Então isso me deixa chateado, isso me deixa triste, né? Porque aí o pessoal fala, ah, mas você não é superdotado? Sou. Mas tudo isso que eu falei com vocês agora, né? Que é difícil, cara, que é complicado, que eu não estou conseguindo me organizar. E eu estou sem terapia, né? Tô sem passar para o psiquiatra, né? Então não é fácil. Aí já tem questões outras que acontecem também, né? E depois eu posso falar, comentar também. Então, imagina outras pessoas também, né, que estão aí com outras mesmas dificuldades. Não estão conseguindo estudar, estão sendo cobrados pela família, né? Ah, então você vai desistir da faculdade, né? Então se você não está conseguindo estudar, então vai fazer outra coisa. Tá vendo? Tem gente que também cobra, né? As pessoas aí espalhadas pelo Brasil e mundo afora aí, né? Por causa dessas dificuldades que elas têm, né? Então é muito importante que quem está do lado ali entenda a realidade da pessoa. Ela não está fazendo isso porque ela quer, não. Ela está fazendo porque ela tem a dificuldade dela, né? Então isso tem que ser compreendido, tá bom? Então já falei aqui bastante, até o próximo vídeo, que a gente vai trabalhar mais profundamente sobre esse assunto, tá bom? Então é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo.